Graças a Deus. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida. Quantas oportunidades a gente tem de poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor e propagar esta palavra nesse tempo que a gente está vivendo, das redes sociais, e que temos tido grandes oportunidades de sermos missionários, mesmo estando em casa, divulgando a palavra do Senhor, compartilhando todas as mensagens e programações que a nossa igreja tem desenvolvido. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, versículos 25 e 26. Gênesis, capítulo 4, versículos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E Sete nasceu também seu filho, do qual pôs o nome Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Versículo 25 e o versículo 26. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco de maneira tão especial. E pedimos, ó Pai, que nesta manhã o Senhor continue, ó Deus, a falar conosco através da Tua palavra, nesta porção que nós lemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós continuamos a falar sobre o tema que temos falado nos domingos pela manhã, famílias bíblicas imperfeitas, o que aprendemos com ela. É um tema intrigante, real, verdadeiro, e nós, mais uma vez eu digo que nós poderíamos aqui usar como exemplo para a mensagem, falando de famílias imperfeitas, todas as famílias bíblicas, todas elas, sem nenhuma exceção. E também, se não fôssemos usar a Bíblia como referência para um estudo ou uma palavra, nós poderíamos aqui trazer exemplos da minha família e também da sua família, por sermos imperfeitos. Estudando algumas famílias e pedindo direção de Deus para que família trazer e apresentar aos irmãos, para conversarmos sobre esse tema, veio ao meu coração a família de Adão e Eva. Esta família que eu ao longo do meu ministério, eu sempre procurei falar para casais, não ressaltando, não falando sobre Adão e Eva, porque é uma família, eu creio que seja a família mais conhecida da Bíblia. Eu creio que Adão e Eva, eles formam a família, creio que a mais conhecida da Bíblia, a primeira família. E por que escolher a família de Adão e Eva, então? Quando a gente fala de famílias bíblicas imperfeitas, o que nós podemos aprender com ela? Se tinha uma família na terra que deveria ter vivido de maneira muito prática a perfeição, ou o mais perto da perfeição, de fato seria a família de Adão e Eva. E você há de convir comigo. E eu vou apresentar alguns motivos pelos quais Adão e Eva deveriam formar a família padrão para toda a humanidade, não apenas porque foram o primeiro casal da humanidade, mas muito mais do que isso, pelo fato de Adão e Eva terem vivido no paraíso e terem provado a perfeição. Você imagina a gente pegar um casal indígena que nunca teve convívio com a civilização moderna, retirar esse casal
Vamos lá da Amazônia, botar num barco, transportar pelos rios, levar até uma cidade onde tivesse um aeroporto ou uma pista de avião, colocar esse casal no avião, transportar esse casal e trouxer esse casal para morar aqui na Barra da Tijuca, num desses nossos condomínios. Oferecesse para ele uma casa e chegasse para ele e falasse assim: olha, agora, a partir de hoje, vocês vão viver neste lugar. Eles vão levar um tempo, primeiro, para se aculturar a essa nova região. Segundo, eles vão levar um tempo para se habituar ao costume de pessoas que vivem e estão acostumados aqui há tanto tempo. Há tanto tempo. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um projeto missionário com adolescentes, lá na cidade de Exu, Pernambuco, não sei que quantos conhecem, cidade de Luiz Gonzaga. E lá nós construímos uma igreja, lá em Exu, com trabalho com adolescentes. Foi uma bênção muito grande. As pessoas perguntavam para mim: mas Deus, como é que você vai construir uma igreja com dinheiro de adolescente? Adolescente não tem dinheiro. E a maior necessidade do campo lá era construir uma igreja. E eu era secretário sinodal de adolescentes. E a nacional de UPAs, que era o secretário nacional, reverendo Everaldo, tinha um projeto chamado Pé na Estrada. E falei assim: é esse projeto que nós vamos abraçar. E aí, nós construímos uma igreja lá, e para construir a igreja, começamos a arrecadação, e eu lembro que eu era secretário sinodal lá do Sínodo Central Espírito Santense, lá em Vitória, na Grande Vitória. E aí eu reuni os adolescentes num sábado à tarde, e a programação era uma tarde no MEC. E eles estavam pensando que eles iam, depois da programação, irmos todos juntos para um McDonald's, né? E lá a gente ia comer lanche e tal, fazer tudo. E aí tinham dois cartazes. O primeiro cartaz era a noite do MEC, e aí o segundo cartaz que nós apresentamos lá, depois da palavra, era MEC SAF. E a SAF, então, preparou um lanche todo especial, hambúrguer e tal, e o melhor de tudo, que foi de graça, né? E aí eu cheguei para os adolescentes na mensagem, falei assim: olha, eu quero, a partir de hoje, começar a obra lá da Igreja Presbiteriana de Exu, e eu quero aqui ser o primeiro a contribuir nessa oferta, nessa construção. E eu vou colocar aqui no gasofilácio o lanche meu e da minha família, correspondente ao valor do lanche do McDonald's que nós íamos comer. E eu vou depositar aqui. E se você quiser fazer o mesmo, vem aqui à frente. E você vai poder ofertar o seu lanche para começarmos a construção da Igreja Presbiteriana de Exu. Demorou levantar um, mas vieram, né? Foram à frente e tal, entregaram. E um adolescente chegou para mim e disse: Rev, o lanche que eu ia comer lá custa R$ 7,90 e eu trouxe 10. Quem vai me dar o troco? Aí eu olhei para ele e disse: Deus vai te dar o troco. Eu disse: não, então não precisa não, pode deixar. Pode falar para Deus ficar com o troco. E nós fomos fazer uma viagem, fizemos uma viagem lá para Exu. Fomos lá, um campo missionário, 16 dias, num ônibus, com adolescentes. Chegamos lá em Exu, uma outra realidade, uma outra cultura. Ficamos hospedados numa escola, e nessa escola, os adolescentes olharam no banheiro e vieram conversar comigo. Disseram: Rev, estou com um problema sério no banheiro. Eu disse: qual o problema? Primeira coisa, os lugares onde tem os sanitários não tem porta. Eu falei assim: meu amigo, vou improvisar uma cortininha. Qual outro problema? Não tem chuveiro, nem cano para chuveiro. Eu falei assim: não tem? Eu falei assim: não tem. Eu fui na casa do pastor, e na casa do pastor, eu olhei e fui no banheiro na casa do pastor e não tinha nem banheiro, não tinha nem chuveiro e nem descarga. E eu perguntei para ele: rapaz, como é que você faz? Não tem descarga, não tem chuveiro? Aí ele falou assim: David, aqui em casa cai água de 15 em 15 dias, 2 horas. A previsão é essa, a média é essa. Quando nós voltamos de Exu, no meio do retorno, né, na estrada, um adolescente entrou num banheiro e viu um chuveiro.
aqueles brancos de plástico, frio, sabe? E ele olhou e falou assim, ai meu Deus, chuveiro. Aí eu falei assim, Heavy, por favor, deixa a gente tomar um banho. E aí demos uma parada maior para poder eles... Agora você imagina, trazer um índio para morar aqui na nossa região. Nós passamos lá 16 dias, e os adolescentes viram a diferença que foi naqueles 16 dias naquela região. E o que eu quero dizer com tudo isso? Adão e Eva viveram uma vida, desde da criação dele, porque não foi nascimento, eles foram criados, e Adão e Eva, quando eles foram criados perfeitos. Perfeitos. Você imagina isso? O paraíso, mas depois do pecado, eles tiveram que viver de maneira diferenciada. Toda a criação de Deus, ela foi ofuscada quando Adão e Eva pecam e eles são expulsos do paraíso. A perfeição, ela deixa de existir. E as consequências da imperfeição, eles passam a provar das consequências da imperfeição. E todo mundo está em busca de uma pessoa perfeita, todos estão em busca de pessoas perfeitas. Ontem eu falei na catedral para famílias, e eu contei uma experiência, que eu falei no acampamento de adolescente, sobre relacionamento, e um adolescente chegou para mim e falou assim, Heavy, quero conversar com o senhor em particular. Aí eu falei assim, tranquilo, então vamos aqui para o canto. Aí fui para o canto com ele, aí chegaram mais 2 amigos dele, eu falei assim, olha, espera um pouquinho que eu estou conversando com ele, depois eu vou conversar com vocês 2. Aí o que eu estava conversando, eu disse, não, Heavy, eles são meus amigos, irmão do coração, são coletes. Colete é que fica aqui no coração, então pode deixar eles perto de mim, são coletes. Aí ficou do meu lado, aí eu falei assim, pois não. Eu falei assim, Heavy, minha situação está crítica. Eu estou assim, no osso mesmo. Eu disse, por quê, meu filho? Eu disse, porque, Heavy, eu estou há 5 meses sem namoro. Eu disse, 5 meses? 5 meses, Heavy, ora por mim, porque eu estou sentindo que a minha oração, assim, sabe, Deus não está ouvindo a minha oração. E falou um monte de coisas, e eu falei assim, vamos orar, mas vamos orar em conjunto então, já que seus amigos aqui ouviram sua experiência, vou pedir então para os seus amigos orarem, vamos fazer uma corrente de oração. E começamos a orar. O primeiro a orar foi, Senhor Deus, abençoa fulano, que ele está no sal mesmo, Deus, está desesperado. E vou falar uma coisa para o Senhor, Deus, o que o Senhor mandar está prestando, não precisa nem, sabe aquela oração? Aí ele chegou e disse, está repreendido em nome de Jesus. E chegou para o amigo, você apareceu, não é meu amigo, não. Você ora assim por você, pai, não ora assim por mim, não. Quando você orar por mim, você pede alguma coisa muito especial de Deus. Os meninos estão em busca de uma menina perfeita. As meninas não é diferente, elas estão em busca de um príncipe encantado. Quantas chegam para mim e falam assim, Heavy, quando que Deus vai trazer o meu príncipe? E a minha resposta para ela é assim, ainda bem que a Disney lançou alguns filmes de alguns príncipes, né, meio que como Shrek, como a Bela e a Fera. Eu disse, então, breve, Deus vai te mandar um príncipe. Mas a verdade é que todos estão em busca. E a família que talvez teria a maior condição de viver a perfeição era a família de Adão e Eva. Mas o texto que nós lemos, ele fala justamente o contrário. O texto que nós lemos, ele fala de uma dor profunda de Adão e Eva. O texto que nós lemos, ele fala de uma família que não vivia não somente a perfeição, vivia a imperfeição, mas sobretudo uma família que tinha uma angústia na alma muito grande nos seus relacionamentos. E isso traz uma lição tão profunda para a gente. A primeira família, formada por Deus, traz uma lição para a gente de famílias bíblicas imperfeitas. O que a gente pode aprender? Em primeiro lugar, a gente aprende
que sempre haverá possibilidade para recomeços na nossa vida. Amém, irmãos? Sempre. Talvez fosse outra pessoa no lugar de Deus, quando Adão e Eva pecaram. Sabe o que Deus iria fazer? Deus iria destruir Adão e Eva. Assim, o projeto deu errado. Olha só, vou matar Adão e Eva, vou mandar logo direto para o inferno, para poder eles pagarem a consequência do pecado deles, que é a morte eterna, que é a minha não presença, é a presença apenas de Satanás, dos seus anjos, e viver num lugar para onde eles vão ver o tormento para a eternidade. Deus poderia ter feito isso? Poderia, Ele é Deus. E Ele poderia, em vez disso, e após isso, construir um novo ser. Construir do barro, não deu certo. Ok, então não vou construir mais do barro, vou construir do ouro. Vou pegar o ouro, metal mais precioso, vou purificar o ouro, vou limpar o ouro. Vou construir um boneco de ouro. Vou soprar nas narinas desse boneco o fôlego de vida, mas dessa vez de ouro, não de barro. E já vou construir também uma auxiliadora para ele, porque eu sei que sozinho ele não pode ficar. Vou construir um outro homem, uma outra mulher, porque aqueles já se foram. Mas não. Se Deus tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui. Se Deus tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui. Mas Deus em todo tempo está dizendo para o homem e para a mulher, sempre haverá possibilidade de recomeços. Sempre. E quando a gente fala que sempre haverá possibilidade de recomeço, a gente pensa isso e traz isso para a nossa vida. A gente pensa isso para a gente. Como é bom pensar isso para a gente, meus irmãos. Como é bom pensar isso para a minha vida, sabe? Mas o convite de Deus para mim e para você não é pensar apenas na gente, mas é para você pensar no outro. E olha para o outro, olha para o lado, olha para o lado, olha para trás, olha para frente. Tem pessoas que estão à sua volta. E pessoas que podem viver o recomeço, a despeito do que tenham vivido anteriormente. E sempre foi assim. Deus dá oportunidade para a gente atravessar as tempestades da vida. E que tempestade difícil Adão e Eva passaram. Eu fico imaginando Adão e Eva sendo expulsos do paraíso e trazendo lembranças de tudo aquilo que eles tinham lá no paraíso e tudo aquilo que se foi perdido. Mas ainda assim, eles vivem diante de uma esperança messiânica que foi declarado lá em Gênesis, que aquele que, o filho da mulher, o filho do homem haveria de nascer, e este filho seria Jesus Cristo, aquele a quem o seu calcanhar foi mordido pela serpente, mas ele pisou na cabeça da serpente e a matou. Satanás ele foi destruído na cruz do Calvário, para que pudesse resgatar tudo aquilo que foi perdido no Éden. E um dia nós retornaremos a viver para aquilo pelo qual nós fomos criados, que é a perfeição. Mas enquanto aqui, irmãos, Deus ele vai sempre agir com graça, com misericórdia para cada um de nós. Mas nós já passamos pelas tempestades da vida. Mas depois da tempestade vem o quê? Vem o quê? A bonança. Eu tenho medo de duas coisas, do ar e do mar. Para mim é terrível quando tem que viajar lá para o sertão e eu tenho que ir de avião. Terrível. A mão soa, treme, a perna fica meia bamba, em um avião pequeno. Uma vez eu fui na frente com o piloto, meus irmãos. Um amigo meu falou assim, rapaz, é o meu sonho. Eu falei, rapaz, isso não é sonho, isso é pesadelo.
O mar, eu só fui uma vez. Pescar, eu sou muito ruim de pescar. Se você for pescar, você me chama não. Uma vez eu fui no Pesca e Pague com o meu sogro, porque ele montou um poço no sítio dele, tinha montado um poço no sítio, e eles vão passar um dia no Pesca e Pague, pegando peixe para levar para o nosso poço. Assim, vamos lá. Começamos 9 da manhã. 11 horas nós paramos, porque a gente não conseguiu pegar um peixe. E o pior de tudo, que o cara do lado, ele jogava a linha e trazia, sabe? Aí eu cheguei para ele e disse, meu irmão, posso ficar no seu lugar? Você pode ficar ali? Eu disse, pode. O cara trocou de lugar comigo. Aí ficamos lá no lugar dele. Cara, gente boa. Botávamos a linha, ficávamos lá, e ele botava a linha e puxava. Eu falei assim, rapaz... Aí cheguei para ele e disse, rapaz, me empresta essa isca sua. Vamos trocar de isca? Eu disse, vamos, pega aqui, fica à vontade. Peguei a isca dele, dei a minha isca para ele. Vamos lá e... E ele chegava e... Aí ele falou assim, você quer que eu pesque para vocês? Por favor. Cara, gente boa. Eu não sei quantos já tiveram a experiência de passar... Eu nunca tive. Fui pescar uma vez no mar, mas voltei, graças a Deus, não peguei nenhuma tempestade no mar. Mas existem pessoas que vivem a tempestade, mas não querem sair da tempestade, porque eles querem resolver a tempestade. A tempestade, ela surge na nossa vida para poder a gente passar por ela. E a gente aprende que a bonança, ela não anula as consequências da tempestade. A bonança, ela não anula o tempo da tempestade. Nós já passamos por ela. Mas existem pessoas que querem voltar com o barco para tempestades. Não, eu quero destruir essa tempestade. Não, sai dela. Você já passou. Há possibilidades para o recomeço. Recomece uma nova jornada. Aquela tempestade já foi. E aquela tempestade te ensinou muita coisa. Te ensinou a como navegar em mar revolto. Te ensinou a como você ter uma segurança maior. Te ensinou tantas coisas. A bonança, ela nos torna gratos para um recomeço com o que sobrou. A bonança, ela nos torna gratos para um recomeço com o que sobrou. E assim foi com Adão e Eva. O texto, quando vai dizer sobre esse momento, esse ponto que eu estou dizendo, é quando Adão, porque a palavra de Deus vai dizer, tornou Adão a coabitar com a sua mulher. Eles tiveram um tempo sem relacionamento. Eles tiveram um tempo sem relacionamento. Por conta de quê? Por conta de tantas coisas, tantas tempestades, inclusive no relacionamento dos seus filhos, quando há um assassinato dentro da sua própria casa. Segunda coisa que a gente aprende, famílias bíblicas imperfeitas, o que nós podemos aprender? Aprendemos que nem sempre haverá que sempre haverá possibilidades para novas conquistas, não apenas novos começos. Mas sempre haverá possibilidades para novas conquistas. Olha o que o versículo 25, a parte B, ele vai dizer. Ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel. Caim havia matado Abel. O coração deles havia tomado pela tristeza. E Adão e Eva, eles tiveram que se alegrar diante dessa nova conquista, com novas histórias. Eles não tiveram a vida de Caim. Mas a morte do filho traz ao coração deles uma tristeza tão profunda. E às vezes na sua vida existem marcas de tristeza ao longo da sua jornada, e que essas tristezas têm abatido o coração,
E aqui a gente aprende nesse texto que sempre haverá possibilidades para novas conquistas. As novas conquistas, elas trazem novas alegrias. Quando nós falamos na última palavra sobre Jó vivendo as últimas conquistas dele, a gente percebe que na história de Jó, nessas novas conquistas, Deus devolveu a Jó 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Deus devolve a Jó em dobro tudo que ele tinha e possuía de animais e de bens. Não se prive de viver novas conquistas por conta de histórias passadas. Deus sempre traz isso. Quando Jesus teve encontro com aquela mulher samaritana, e aquela mulher, naquele diálogo com ela, a sociedade já tinha dito para ela, falou assim, olha, primeiro, você não tem direito de um novo recomeço. Segundo, você não tem direito de novas conquistas. E Jesus vai encontrar com ela, e vai conversar com ela, e vai dizer para ela, assim, olha, não deixa o passado estigmatizar a sua vida e destruir os seus sonhos e os seus projetos. Quando Jesus encontra aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, ele vai dizer para ela assim, olha, cadê os seus acusadores? Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai viver uma nova vida. Em terceiro e último lugar, famílias bíblicas imperfeitas, o que nós podemos aprender? Que é necessário deixar o passado no passado. A parte B do versículo 25 fala da triste notícia e aquilo que amargurava o coração de Adão e Eva, que Caim matou. Adão e Eva tiveram que conviver num período da tempestade com dores imensuráveis. Dores imensuráveis. Pensa um casal que sofreu, como diz meus amigos nordestinos, pense. E sofreu por quê? Primeiro, pela perda da plenitude da santidade. Eu creio que esse foi um grande sofrimento. A perda da plenitude da comunhão com Deus, um outro grande sofrimento. A perda da plenitude do amor, um outro grande sofrimento que eles viveram. Mas também a perda de um filho. Eles tiveram essa perda. Eles tiveram que conviver com um duplo sentimento de tristeza. O luto da morte de um filho e o peso no coração deste filho ter sido morto pelo seu próprio filho, pelo irmão. Mas o que mais pesou o coração de Adão e Eva, e eu creio que tenha sido isso, é o fato de Adão e Eva terem carregado no seu coração e na sua consciência o peso da culpa, da morte de Abel. Mas por que, pastor? Peso, não foi Adão e Eva que mataram, foi Caim que matou Abel. Por que eles ficaram com peso? E a pergunta que eu faço é, por que Caim matou Abel? Inveja. E a inveja veio por quê? Por conta de quê? Aonde nasceu a inveja? Qual foi o momento, o ato primeiro, o gênesis da inveja? Da onde veio? Foi quando Eva pegou aquele fruto proibido, deu a primeira mordida, e depois deu a Adão.
E eu, no lugar de Adão e Eva, ia carregar essa culpa no meu coração, enquanto Deus assim não me tirasse. Porque eu ia pensar, os meus filhos cometeram o que cometeram, por responsabilidade minha. A culpa é minha. Eles carregavam no peso. E eles precisavam, para poder reviver, para poder ter essas novas conquistas, para terem direito de viver tudo o que eles viveram, eles precisavam, antes de mais nada, deixar o passado no passado. E como é difícil a gente deixar o passado no passado, meus irmãos. Porque a gente quer carregar o passado com a gente. E às vezes o passado atormenta tanto a gente. O passado pesa tanto a gente. Eles tiveram que deixar no passado. Primeiro, porque eles não podiam voltar no tempo. Segundo, porque eles não poderiam consertar o que havia sido feito. Terceiro, porque eles tinham que entender a conviver com as tempestades, mas sabendo que eles já haviam passado pela tempestade e estavam vivendo a bonança. E nós precisamos aprender a viver a bonança. Amém, irmãos? Nós precisamos. E para isso, é necessário entender que é possível recomeço. É possível novas conquistas. Mas para isso, a gente tem que deixar o passado no passado. E viver o partir de agora. Sabe? Não importa o que passou. Não importa o que passou. Eu tenho visto tantas pessoas vivendo uma segunda oportunidade que Deus deu de constituir uma família e são tão felizes. Por causa de erros passados. Tem alguns casais que chegam um momento que não tem como mais. E a Bíblia deixa claro para a gente, com respeito a esse assunto. Moisés, ele trata desse assunto de maneira muito clara. Mas não deixa de viver, não deixa de sonhar, não deixa de entender que Deus dá sempre oportunidade para a gente viver recomeços. Mas, Heve, você está dizendo isso, então é uma apologia ao divórcio? Não. Não é apologia ao divórcio. Este recomeço é começar dentro da nossa casa, da nossa família. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Mas algumas pessoas tiveram a triste experiência de viver. Mas sempre há tempo de um novo recomeço. A palavra de Deus nunca traz peso ao nosso coração. A palavra de Deus, ela traz alívio. A palavra de Deus, ela traz paz. A palavra de Deus, ela não aprisiona a gente. Sabe, meus irmãos, que a gente possa viver essa bonança do Senhor e aprender com uma família que tinha tudo para ser uma família perfeita, mas não foi. E o texto fala para a gente o seguinte, o texto que nós lemos: tornou Adão a coabitar com a sua mulher. Que você possa tornar a fazer tudo aquilo que te dava alegria, prazer, contentamento, diante desse agir e deste mover de Deus na sua vida. É tempo de recomeço, mas não é só para você. É para quem está do seu lado. Todos nós vivemos esse tempo, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, dá-nos graças, Deus, de aprendermos com estas famílias
que não foram perfeitas. O interesse do Senhor, o desejo do Senhor é que a gente não é que sejamos iguais a eles, que cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história. Cada um conhece as suas dores. Cada um conhece os seus traumas. Cada um, Pai, sabe das tempestades que já passaram. Cada um de nós. Se tem alguma coisa comum a todos nós, é sabermos que nós atravessamos as tempestades, mas quando o Senhor está com a gente, o Senhor é aquele que diz para o mar: acalma, diz para o vento: emudece, e aí tudo fica calmo, e aí podemos seguir viagem. Dá esta bênção a Deus na vida de cada um, a começar na minha vida, na minha casa, na minha família. Que seja tempo lá em casa de novo, de recomeços. Que seja tempo lá em casa, Deus, de novas conquistas. Que seja tempo lá em casa de deixarmos o passado no passado. Eu peço por mim o mesmo que eu peço por cada um dos meus irmãos. Porque a gente, Pai, navega no mesmo mar, na mesma direção. Em nome de Jesus. Amém.